Mês de julho foi um mês muito importante para nossa carteira, embora nós tivemos uma oscilação muito grande com relação aos fundos imobiliários. Se a gente acompanha o IFIX, tivemos um sobe e desce bem expressivo, mas nossa carteira tem aguentado de forma resiliente. E os aportes desse mês nos ajudou a chegar a um número muito importante. Por isso que eu vou te mostrar hoje aqui nesse vídeo quais foram as compras que eu fiz, por que eu fiz, quais os fundos imobiliários que eu deixei um pouquinho de lado e quanto nós vamos receber de dividendos com essas compras. Então fique comigo até o final e descubra por que essas compras foram muito importantes para nossa carteira. Então já se inscreva no canal, ative o sininho e dá aquele like. E se puder hypar também, eu te agradeço. Então vamos lá, vamos ver o que eu comprei esse mês. Nossa carteira no momento desse vídeo continua com 100% de fundo imobiliário, uma estratégia que eu adotei para gerar caixa. Já foi com outros ativos como os ETFs, REITs, já tive ações, mas de março para cá eu foquei 100% no imobiliário. Por quê? Onde você foca, expande. Então, a minha energia foi toda voltada para essa geração de caixa, para gerar dividendos, para que num certo momento eu consiga investir dinheiro novo em outros ativos, reforçar a minha reserva de emergência. E com isso, chegando à meta de R$600 por mês de dividendos, eu consigo fazer com que os FIIs se paguem, né? Se auto-realimentem, compre cotas novas, que é o nosso efeito bola de neve. Então, por isso que eu estou com 100% de fundo imobiliário nesse momento, mas pretendo trazer outros ativos que eu já tive na carteira, como os ETFs americanos, que eu gosto muito. Essas compras desse mês, que você vai ver daqui a pouco, porque eu comprei, quais que eu deixei de lado um pouquinho, foi muito importante porque nós atingimos uma meta da carteira, que é chegar a R$50 mil investidos. Ultrapassamos o teto de 50 mil. Embora nossa carteira de patrimônio está com 49.087,50, muito pelas quedas dos fundos imobiliários, né? Estamos com um ganho negativo de 1.537,32. Então, esse mês de julho foi um marco que nós ultrapassamos. Chegamos no meio do caminho dos 100 mil, que é essa playlist aqui do nosso canal de 0 a 100 mil. Já estamos na metade do caminho, onde eu atingi R$50 mil com 2 anos e 7 meses. Os dividendos estão sendo muito importantes para isso. Esses R$6.880,15 já recebidos da nossa carteira, que com ganho de capital negativo, nós estamos tendo um lucro de R$5.345,83. E as compras desse mês foram importantes para a gente atingir esse marco. A carteira está sofrendo um pouquinho com relação ao ganho de capital. Nosso foco é longo prazo e a gente sabe que renda variável tem dia que a gente está com lucro de ganho de capital e tem meses que a gente está com ganho negativo. Então isso aqui é renda variável. Como dizem, nós subimos, crescemos, caindo. Nossa carteira costuma crescer caindo, né? A renda variável é assim. E essas compras nos ajudou a aumentar as cotas dos nossos 7 magníficos. Embora não foi nos 7 que eu aportei esse mês, mas os nossos 7 magníficos, que eu costumo chamar aqui o nosso fundo imobiliário, tem sido muito importante no nosso crescimento de dividendo e crescimento da carteira, que a gente chegou aos R$50 mil. E nossa primeira compra desse mês foi lá no dia 1º de julho, né, onde eu comprei 10 cotas do GGRC11, nosso fundo de logística aqui, fundo que está crescendo muito. Inclusive, recentemente eu subi um vídeo de quando atingi 800 cotas do fundo imobiliário e nesse dia chegamos a 810 cotas, um preço de R$ 9,86. Logo em seguida, eu comprei no dia 6/7 mais 22 cotas dos NAG11, nosso Fiagro aqui da Suno. Comprei 22 cotas a R$ 9,91, chegando a 702 cotas. E depois mais 18 cotas no dia 10 a R$ 9,90, o Fiagro de muita qualidade. Gosto muito dos NAG11 da Tese. E também comprei aqui mais cotas do GGRC11 no dia 13/7, mais 16 cotas a R$ 9,73. Logo em seguida também comprei mais GGRC11, pode ver que teve uma compra bem expressiva, a gente vai ver daqui a pouquinho a quantidade de cada um. Mais 10 cotas lá no dia 16/7 a R$ 9,78. Depois comprei mais 14 cotas no dia 21. É interessante que nesse dia eu não ia comprar o GGRC11, eu ia comprar o Mana 11, mas o preço estava atrativo, eu comprei mais 14 cotas. E no dia 22, essa semana, com os dividendos que caíram do Mana 11 e do Snell 11 e do
Snag 11 eu comprei mais 35 cotas do Mana 11 a 9,10, porque caiu abaixo do meu preço médio. E também comprei mais 14 cotas do Gary 11, né, a 8,19. Foi o menor preço que eu já paguei no Gary 11. E esse foi as nossas compras. Mas é interessante que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu sempre falo da estratégia que eu uso, né, dos dividendos do início do mês, alimenta no meio do mês e alimenta o do final do mês. Se a gente for olhar aqui as janelas, tirando o dia 1º, que dia 1º eu aproveitei que o GGS11 ele paga na datacom dele até o dia 1º de cada mês, eu aproveitei para comprar mais 10 para aumentar minha posição e bater minha meta do mês com relação aos dividendos. Mas tirando ele, se a gente olhar aqui, ó, esses dividendos, esses 3 aqui, eu aproveito as janelas dos dividendos que me pagam lá pro dia 5, dia 7, no início do mês. E esse aqui, do dia 16, foi os dividendos que eu recebi no meio do mês, que foi o RBVA 11. Lógico, a maioria deles aqui eu inteirei também no meu bolso. E aqui foram os dividendos que eu aproveito para aportar com os dividendos que eu recebo no meio do mês. E o total de compras foram assim, eu investi um total de R$ 1.319,92, onde parte desse valor considerável, pouco menos da metade, foi os dividendos recebidos no mês de julho, que você vai ver no vídeo do fechamento do mês, quanto nós já recebemos. E a maior quantidade que eu comprei foi o GGRS11 com 50 cotas, que me deu um total de R$ 490,54. O primeiro um aqui com relação à compra. Segundo lugar, eu comprei mais 40 cotas, né, daquelas dias que eu te mostrei, do Snag 11, R$ 396,22, aproveitando aí a queda dos valores nesse mês. Quando cair em generalizado igual tá agora, é uma oportunidade muito boa para comprar. Lógico, FIIs de boa qualidade. Mana 11, o nosso hedge fund, eu comprei mais 35 cotas e deu 308,50. E o nosso quarto lugar aqui com 14 cotas, o Gary 11, né, com R$ 114,66. E aqui foi os nossos 4 FIIs que a gente comprou, né, desse mês. O Neo 11 não entrou porque eu já atingi a cota de 1.000, ele era a minha maior posição. E o RBVA 11 eu não comprei porque ele teve umas variações com relação ao fundo, mas é um fundo que eu gosto. E o RZTA 11 é um que está na geladeira um pouquinho por causa do El Ninho, situação aí da inadimplência. Vou ver qual é, se ele vai manter a consistência dos dividendos daqui para frente. Então eu deixei ele na geladeira, por isso que eu não comprei esses 3. Mas aqui foram nossos campeões. E o maior aporte, como eu disse, foi no GGS11, o nosso fundo, que está virando um fundo quase que 80% de logístico, né? Ele tinha esse problema com relação ao móveis industriais, ele tem feito uma movimentação muito boa. Então foi assim, o GGS11 saiu de 800 cotas para 850, o Snag 11 saiu de 680 para 720 cotas, o Mana 11 de 610 para 645 cotas e o Gary 11 de 1.006 para 1.020 cotas, né? E hoje nós compramos um total de 139 cotas novas. E o que isso significa para a nossa carteira? Vou pegar a calculadora aqui, peraí. 139 cotas novas na nossa carteira, onde eu tenho uma média de 11 centavos por cota, vezes 11 centavos, são R$ 15,30 a mais na nossa carteira, dividido por a média de R$ 9,00. Uma cota e meia nova. E esses dividendos desses aportes novos já está gerando na nossa carteira. Então, foi muito importante. Esses R$ 1.319,92 já vão gerar R$ 15 a mais. E 7 compras, 7 ativos comprados. E o nosso campeão de compra esse mês foi com 37,2% dos aportes por GGRC11. E a posição da nossa carteira ficou assim depois das compras, né? O Neo 11 continuou com a nossa primeira posição. Justamente por isso que eu não tenho comprado ele ultimamente. Ele chegou a ter 20%, tenho conseguido diminuir, onde ele tem 17,67% da carteira. Segundo lugar, agora o GGRC11, antigamente, até antes dessas compras, ele era o nosso terceiro, agora subiu para o segundo com 17,18%. Terceiro lugar, Gary 11 com 17% da nossa carteira, com R$ 8.343,60 de patrimônio. Nosso quarto lugar, o Snag 11 com 7.012,80, com 14,29% da carteira. Mana 11, seguindo aqui em quinto lugar com 12%, com R$ 5.888,85. E os dois lanterninhas aqui que eu deixei um pouquinho na geladeira. A RBVA 11 teve uma queda bem expressiva, embora seja uma oportunidade, eu gosto do fundo.
mas é um fundo que está pagando os dividendos com não recorrente. Então é um fundo que eu quero aportar de novo, mas vou esperar um pouquinho para ver qual é. E o RZTR11, nosso lanterninha aqui com 10%, é um fundo que está precisando um pouquinho mais de risco. Não pela tese, eu gosto muito da tese do RZTR11, é mais pela questão climática, ver qual é como eu expliquei um pouquinho antes atrás aqui no nosso vídeo, a questão do El Niño, né? A questão climática pode atingir as fazendas. E também para ver que depois desse mês ele vai manter o guidance aí de 90 centavos. Ele caiu de R$1 para 90 centavos, eu estou esperando para ver qual é. Ele volta mantendo o guidance de 90 centavos daqui para frente, aí eu volto a aportar nele, que eu gosto muito desse fundo. Inclusive é um dos fundos que mais pagou dividendo para a gente na nossa carteira. Mas me diz aqui embaixo, quais foram as suas compras nesse mês de julho? Qual foi a maior posição que você aumentou aí na sua carteira? Compartilha comigo aqui, quero bater um papo com você. Eu tenho conversado com todos vocês. E essas foram as nossas compras dos mês de julho. Foi um momento muito importante, porque nós atingimos a meta aí de R$50 mil e nos ajudou aí a crescer nossa posição no GGRS11, no GARI 11 e no SNAG 11. E o Mana 11 também. É um excelente fundo imobiliário aqui na nossa carteira, nosso hedge fund. Mas aí, comenta aqui embaixo, compartilha com a gente aí como é que foi a sua carteira, suas compras desse mês e por que você comprou. Compartilha comigo, eu tenho batido papo com todos vocês que têm comentado aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar aquele like e agora hypar também se você gostou do vídeo. E vou deixar esses 2 vídeos para vocês aqui acompanhar o nosso canal. E a gente se vê no próximo. Até mais.